Olá, meus queridos aluninhos. Tudo tranquilinho com vocês? Muito bem. O assunto agora é medidas de superfície, ok? Então, pessoal, a unidade da medida de superfície é um metro quadrado, certo? Então, a gente representa o metro quadrado assim, m elevado ao quadrado, m na 2, tá certo? Bom, um metro quadrado, pessoal, é muito utilizado nas medidas de área de superfícies, ok? Então, nós temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, nós temos que Luiz colocou um tapete no chão, então esse tapete aqui ó, do chão, ele tem uma área, ok, pessoal? Um tampo de vidro sobre a mesa, então esse tampo de vidro aqui sobre a mesa também tem uma área, tá? E a cortina da janela da sala também tem uma área, ou seja, a cortina ela é retangular, né? Claro que aqui ela está atada, né? É só para a gente ter uma ideia, mas as cortinas são retangulares, certo? Então existe uma área ali, tudo bem? Então, por exemplo, para a gente medir a área de uma superfície, nós temos que entender o seguinte: a área nada mais é do que a quantidade de quadradinhos que formam esta figura. Então, por exemplo, este retângulo aqui, ele é formado por 6 quadradinhos. Ou seja, nesse caso, a área deste retângulo são 6 quadradinhos, tá? Então, a unidade que está sendo utilizada para fazer essa medição de área é aquele quadradinho ali, tá? Por exemplo, se nós tivéssemos a unidade para medir a área deste mesmo retângulo aqui, o triângulozinho, então olha só, nós temos aqui ó, um triangulinho, aqui nós temos outro triangulinho, aqui tem outro, e assim por diante. Então, se nós formos contar, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 triangulinhos. Então, se a unidade usada para medir aquele retângulo for os triangulinhos, então nós temos que a área daquele retângulo é 12 triangulinhos, tá? Então, forma aquela superfície retangular ali. O metro quadrado, pessoal, nada mais é, então, do que um quadrado de medidas 1 metro por 1 metro. Ou seja, como é que se calcula a área de quadrado? Lado vezes lado. Ou seja, 1 metro vezes 1 metro, que é exatamente 1 vezes 1, que é 1, e metro vezes metro é metro ao quadrado, tá? Então, o famoso metro quadrado é 1 por 1. Certo, pessoal? Nós também temos o centímetro quadrado, que é a mesma coisa, só que é para calcular a área de coisas menores, né? Por exemplo, o próprio celular, né? Ele tem uma medida na base e uma medida na altura. Ou seja, ele tem duas dimensões, base e altura. Então, existe alguns centímetros aqui, alguns centímetros aqui. Para calcular a área deste celular, a gente faz base vezes altura. Ok? Isso aqui representa para a gente a ideia de um retângulo. Ok, pessoal? Muito bem. Então, nesse caso aqui, ó, o centímetro quadrado é 1 centímetro por 1 centímetro. Né? 1 centímetro vezes 1 centímetro vai dar 1 centímetro ao quadrado. Esta é a área daquele quadradinho de 1 por 1. Tá? Então, vejamos bem o exemplo. Nós temos aqui uma figura, ok? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos supor que a unidade utilizada aqui é centímetro, né? Então, nós temos 8 quadradinhos 1 por 1. Então, nós temos que a área dessa figura toda é de 8 centímetros ao quadrado. Outra medida de área muito importante, é utilizada para calcular áreas de superfícies muito grandes, é o quilômetro ao quadrado, tá bom? Então, seria 1 quilômetro por 1 quilômetro. Então, o quilômetro quadrado é muito utilizado para medir áreas muito grandes, como a de mapas, né? Ó, por exemplo, nós temos ali o estado do Rio Grande do Sul. Então, nós temos aqui, pessoal, que a área do Rio Grande do Sul é de aproximadamente 281.731 quilômetros quadrados, certo? Muito bem. Então, pessoal, a gente já estudou as medidas de comprimento, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, certo? Agora nós vamos estudar as medidas de superfície. Agora, pessoal, para calcular as medidas de superfície é a mesma ideia. Como é que eu vou transformar de quilômetro quadrado para metro quadrado, para decímetro quadrado?
Vocês lembram daquela famosa frasezinha que eu expliquei para vocês em aula? Vamos lá. Então a frasezinha era K, H, da, em metro, do cachorrinho marrom. Lembraram? Show de bola, nunca mais vão esquecer. Então é só colocar o metro em todas as unidades, certo, pessoal? E aí, como nós estamos falando em medidas de superfície, então nós temos que colocar um quadradinho em todas as unidades. Então é a mesma coisa, basta trocar então o metro por m quadrado. Tá bom, gente? Então aqui no quadro nós podemos ver certinho isso aqui. Nós temos ali o quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Qual a principal diferença entre medidas de comprimento e medidas de superfície? É que agora, como nós estamos utilizando metro quadrado, nós vamos colocar 2 algarismos em cada unidade, tá? Então, para fazer uma transformação de unidade, nós temos que tomar cuidado. 2 algarismos em cada unidade. Vamos ver alguns exemplos. Então, vamos transformar unidades agora, fazendo exemplos para todo mundo aprender, tá? Então, cada unidade de medida de superfície equivale a 100 vezes a unidade imediatamente inferior a ela, tá? Então, vejam só. Para ir de quilômetro quadrado para hectômetro quadrado, nós vamos multiplicar por 100. Para ir de hectômetro quadrado para decâmetro quadrado, nós multiplicamos por 100, e assim sucessivamente. Para ir de milímetro quadrado para centímetro quadrado, se divide por 100. Para ir de centímetro quadrado para decímetro quadrado, se divide por 100. Bom, não precisa decorar isso. O que eu quero que vocês saibam fazer é usar essa tabela, tá? De que forma? Muito bem, pessoal. Estou com a tabela pronta aqui para fazer o primeiro exemplo. Então, olha só, nós temos 18,124 decâmetros quadrados e queremos transformar para metro quadrado. Bom, como vamos fazer isso? Eu já expliquei para vocês na sala de aula, né? Nós vamos pegar a vírgula e colocar na unidade que se encontra este número, que é decâmetro quadrado. Então a vírgula fica exatamente aqui, ó, alinhado com a perninha do M, tá? Ok, quem é que está do lado da vírgula? Do lado esquerdo da vírgula, o 18, tá? Nesse caso são 2 algarismos, então 18. Agora nós temos o 124. O 1 e o 2 ficam aqui e o 4 fica na outra unidade, lá em decímetro quadrado. Como eu quero transformar para metro quadrado, eu apago a vírgula aqui e coloco a vírgula onde eu quero, que é o metro quadrado. Ou seja, nós vamos ter aqui 1812,4 metros quadrados. Está pronto, simples assim. Ok, vamos para mais um exemplo. Vamos transformar agora 2,49 metros quadrados em milímetro quadrado. Vamos lá. Primeiro começamos com a vírgula. A vírgula está em metro quadrado, então eu vou colocar a vírgula em metro quadrado. O 2 fica aqui, no metro quadrado, e o 49 fica no decímetro quadrado. Tudo bem? Muito bem, agora eu quero fazer o quê? Eu quero transformar esta unidade de metro quadrado para milímetro quadrado. Então eu só vou lá no milímetro quadrado e boto a vírgula. O que eu devo fazer? Preencher com 2 zeros aqui e mais 2 zeros aqui. E aí, tranquilamente, nós encontramos o resultado. Ou seja, neste caso, nós teremos 2.490.000 milímetros quadrados. Tranquilo? E por último, pessoal, nós vamos transformar agora 793,2 decâmetros quadrados em quilômetro quadrado, tá? Então, simbora comigo. Nós temos que este número se encontra em decâmetros quadrados, então nós vamos fazer o quê? Vamos colocar a vírgula em decâmetro quadrado. O 93, que está do lado esquerdo da vírgula, ele fica exatamente aqui, ó, tá? 93. O 7 já fica aqui no hectômetro quadrado, ok? E o 2 fica lá no metro quadrado. Agora eu vou apagar a vírgula daqui e vou levar a vírgula para a unidade que eu quero, que é quilômetro quadrado. Então, tá aqui, ó, quilômetro quadrado. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que colocar um zero aqui para preencher essa casa. São 2 algarismos por unidade.
e mais um zero aqui. Certo? Eu não preciso botar mais um zero aqui, tá? Porque 0, 0, vírgula, aquele zero da esquerda não é necessário. Então, a resposta aqui é 0,07932 quilômetros quadrados. Certinho? Não tem nenhum mistério isso aqui, tá, pessoal? Super tranquilo. Um grande abraço e até os próximos vídeos.